Desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas fez os ataques a Israel, e na sequência, a resposta de Israel foi o início do genocídio, que ainda está em curso, o genocídio está acontecendo. A questão de Gaza ganhou uma dimensão internacional. Sobrepujou, inclusive, a guerra da Ucrânia, que é uma guerra que envolve grande potência. E nesse sentido também sempre colocando a possibilidade de palavras que se usam, eu não gosto muito porque isso é impreciso, do conflito se generalizar pela região do Oriente Médio. Mas a grande questão é o Líbano, a grande questão é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo político, Israel, Estados Unidos e alguns europeus definem como terrorismo, não traduz o que é o Hezbollah. O Hezbollah surgiu na Guerra Civil do Líbano, na década de 80, e teve um papel importante na luta contra a invasão do Líbano por Israel. Lá para cá o Hezbollah cresceu, é um partido político, tem representação no governo, é um verdadeiro exército. Então, um estado de tensão permanente na fronteira com Israel, a possibilidade de confronto é real. Mais de 500 libaneses já morreram nesses confrontos na fronteira. Sempre está esperando, o Hezbollah aumentou sua força, sensivelmente, sua força militar, e ainda está se contendo. O Líbano passa por uma crise seríssima, uma das piores da sua história, uma crise econômica e social, e o Hezbollah faz parte do governo do Líbano. O Hezbollah está inserido na sociedade libanesa. Mas pergunto por que Israel está fazendo. Israel está provocando deliberadamente. Já fez assassinato de lideranças do Hamas em solo libanês. Claro, com a anuência dos Estados Unidos. Todos esses eventos, quando acontecem, colocam o Irã de frente, né? A guerra seria para atingir o poder crescente do Irã na região. E é interessante que olhando para o lado do Irã, agora, nos últimos dias, o novo governo, o novo presidente, sinalou que quer fazer um acordo, questão nuclear, quer ir além daquele acordo do passado. Então é interessante quando todo mundo, que a imprensa, parece que olha para o Irã como um ator deslocado, ou que às vezes age de forma individual, pessoal, revanche, vingança. O Irã tem uma política externa muito comedida, muito calma, um cálculo. E essa ação agora do presidente do Irã me lembra muito uma frase do estrategista Sun Tzu, que dizia para não atacar o inimigo, assim a estratégia do inimigo. Mas o fato também, já foi alertado aqui outras vezes, é que a região do Oriente Médio está passando por mudanças. Sempre destacado dois fatos importantes para a gente estar atento no desenrolar desses acontecimentos, que infelizmente ainda, como eu já disse, continua o genocídio em Gaza. É um elemento da política, vamos dizer, global. A China cada vez mais presente no Oriente Médio. Não só economicamente, a China mediou o acordo do Irã e Arábia Saudita, o distensionamento, isso é um elemento chave. Sempre foram inimigos, por enquanto isso está congelado. Recebeu delegação do Hamas, tem sinalizado nisso. Então, a China é um fator fundamental nesse processo. E o segundo, como eu já acabei de mencionar, é o regional. As chamadas monarquias do Golfo, sim, todas ditaduras, nunca apoiaram os palestinos, mas o fato é que algumas que estavam bem próximas de Israel têm se afastado e a Arábia Saudita reluta em fazer qualquer tipo de acordo com Israel. Não é porque o governo da Arábia Saudita está preocupando isso, porque vem falei dois, o terceiro elemento, a rua árabe. Pressão nas ruas tem feito com que se segure isso. E essa questão, nesse momento, está no impasse. Portanto, enquanto não se questionar essas questões, não haverá nenhum tipo de cessar-fogo no Oriente Médio. Por fim, nos remete aos Estados Unidos, que continua o seu apoio forte e incondicional a Israel, fornecendo armas, e, ao que tudo indica, Kamala Harris ou Trump, tanto faz. Portanto, a nova questão, a variável importante aqui, chama-se China. Claro que isso é tudo muito lento, tudo muito demorado, e infelizmente, porque enquanto isso as mortes vão se amontoando. E
Agora as atenções voltam para o Líbano. Apesar das provocações de Israel, Hezbollah ainda tem agido de forma comedida, pensada estrategicamente. De toda forma, nós estamos lidando com a ação humana, e a ação humana sempre tem imprevisibilidade.